Ao que se deve um ministério bem-sucedido? Ao que se deve um ministério bem estruturado, capaz de fazer a diferença aqui na Terra? Nós vamos compartilhar com vocês hoje algumas marcas de um ministério excelente. E para embasar o texto que nós vamos fazer a leitura agora, eu vou fazer a leitura do texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu nome ao qual é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero compartilhar com vocês hoje algumas marcas de um ministério bem-sucedido, de um ministério bem excelente, de uma liderança bem exercida. E para embasar, usei o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11, que fala necessariamente a respeito da vida e ministério de Jesus. E a primeira marca do ministério excelente é uma marca característica que tem a ver com o tempo. Ninguém consegue nada da noite para o dia, ninguém cresce da noite para o dia, ninguém tem sucesso da noite para o dia, ninguém explode da noite para o dia. Nenhum ministério que pretenda ser bem-sucedido o será da noite para o dia. E isso denota tempo, isso denota preparação, isso denota experiência, isso envolve uma série de questões que envolve o tempo, porque o tempo é fundamental para que o ministério seja bem sucedido na terra. E com base na vida de Cristo, nós podemos observar que Jesus ele aparece na história dos 0 aos 12 anos. Só que depois a história ela omite, ela esconde a vida de Jesus do período dos 12 até os 30 aproximadamente, que é a época que ele aparece na história novamente. Então é um hiato, é um período de quase 18 anos aproximadamente, sem Jesus aparecer na história, sem Jesus ser citado. E há quem diga que nesse meio tempo Jesus ele estava trabalhando, Jesus estava se preparando, Jesus estava se estruturando para exercer um ministério de 3 anos e aproximadamente 3 anos e meio de ministério. Então isso me faz entender que o ministério bem sucedido ele denota tempo. O apóstolo Paulo também já ficou para mais de 10 anos aguardando após a sua conversão até ser chamado pelos cabeças da igreja para fazer a obra de Deus. Então, enfim, ninguém cresce, ninguém vai ter um ministério bem sucedido da noite para o dia. Se você chegou agora, se você tem o desejo de fazer alguma coisa, alguma obra para Deus, saiba que isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Se estruture, se prepare, trabalhe, estude, busque aprimoramentos na sua vida, e isso requer tempo, isso não acontece de uma hora para outra, nem da noite para o dia. Você vai ter que investir tempo, vai ter que investir dinheiro e vai ter que investir sobretudo na sua vida espiritual para que você obtenha êxito no seu ministério. Um ministério bem sucedido, ele não é feito da noite para o dia, então espere o tempo de Deus para a sua vida. A segunda marca, eu fiz umas anotações aqui, a segunda marca de um ministério excelente é que ele se sacrifica em prol da obra de Deus. Nós podemos perceber que quando Jesus ele tem um encontro com João Batista diz para Jesus assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João Batista está classificando Jesus como o Cordeiro que seria sacrificado em prol dos pecados de toda a humanidade. Aí agora eu quero fazer uma pergunta a você: você tem se sacrificado em prol da obra de Deus? Você quer ter um ministério excelente, mas você tem se sacrificado para que isso aconteça, para que isso se torne uma realidade na sua vida, no seu ministério? Não existe um ministério bem sucedido sem sacrifícios, sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra, mas sem investimento físico também. É preciso que você invista, é preciso que você se sacrifique em prol da obra de Deus, é preciso que você disponha de tempo para investir na obra de Deus, e isso eu tenho certeza que você será recompensado no futuro. A terceira marca de um ministério bem sucedido, de um ministério excelente, de um ministério que transcende o ministério natural, ele reconhece a autoridade dos seus antecessores, das pessoas que vieram antes dele, das pessoas que lideraram sobre ele, das pessoas que exerceram uma certa influência em sua vida. Se você não consegue reconhecer
que as pessoas que lideraram sobre você são pessoas importantes na sua vida, são pessoas importantes para o seu crescimento, seja de forma positiva ou negativa, eles contribuíram para você crescer. Então a marca de um ministério excelente também depende disso. Depende de você reconhecer, né, que você foi liderado por pessoas que de certa forma contribuíram para o seu crescimento, umas de maneira negativa e outras de maneira positiva, que depois se tornaram coisas que você pôde exercer no seu ministério. Então reconheça. Hoje você está numa posição privilegiada, mas saiba, dê valor às pessoas que lideraram sobre você, dê valor, reconheça as pessoas que exerceram liderança sobre você, seja num conjunto de jovens na igreja, seja um líder de música, seja um líder de ministério, seja um obreiro que liderou sobre você, não importa, reconheça essas pessoas como pessoas que fizeram parte da sua construção, da construção do seu chamado, do seu ministério. Uma outra marca que é importante que a gente reconheça de um ministério excelente é que um ministério excelente ele reconhece as outras pessoas superiores a ele. O apóstolo Paulo falou isso, que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós. O próprio Senhor Jesus, certa feita, pegou os discípulos, colocou todos eles sentados e lavou os pés dos discípulos. Aquilo ali é uma demonstração que para você ser servido, primeiro você tem que servir, primeiro você tem que fazer, primeiro você tem que ajudar, primeiro você tem que dedicar, primeiro você tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem como você ter um ministério excelente se você não reconhece as pessoas superiores a você, se você não reconhece as pessoas numa posição até mais elevada que a sua. Valorize isso nas pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que se exalta por Deus é abatido, mas aquele que se humilha por Deus é exaltado. E a Bíblia diz mais ainda: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo ele vos exaltará. Certa feita, Jesus encontrou os discípulos debatendo entre eles, procurando saber qual deles era o maior. E Jesus foi e pegou uma criança e colocou uma criança no meio deles e falou: o maior tem que ser igual a uma criança. Enfim, então aprenda a reconhecer as pessoas superiores a você. Quando alguém te elogiar muito, coloque essa pessoa que está te elogiando num patamar mais elevado que o seu. Faça esse tipo de reconhecimento e você vai trazer benefícios para o seu ministério, e ele será um ministério excelente. E para a gente encerrar, há mais uma marca importante, né, para o crescimento do nosso ministério, para a gente exercer um ministério excelente, é colaborar para o crescimento dos outros. Jesus ele mostra isso no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15, Jesus fala assim: não vos chamareis mais servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes vos tenho chamado de meus amigos, porque tudo aquilo que recebi do meu Pai, eu vos tenho falado, vos tenho revelado, vos tenho feito conhecer. Então, enfim, colabore para o crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Quer ter um ministério excelente? Não tenha uma reserva de conhecimento apenas para você. Colabore, contribua, compartilhe essa reserva de conhecimento com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas que são lideradas por você, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai honrar o seu ministério a partir do momento que você compartilhar o conhecimento que teve, o conhecimento que adquiriu durante todos esses anos, a partir do momento que você dividir esse conhecimento com os seus liderados e com as pessoas que fazem parte da sua vida e do seu ministério. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Se você puder se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Logo aí embaixo tem uma palavrinha escrita inscrever-se. É só você clicar nela e você vai estar inscrito no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, acione o nosso sininho, também está aí embaixo. Você vai receber atualizações, notificações de novos vídeos que nós vamos estar fazendo e vamos estar compartilhando com você. Se você gostou, convide as pessoas para curtir, compartilhe, comente, critique, deixe a sua sugestão. Nós somos um canal democrático e pretendemos difundir o Evangelho e pregar a palavra, trazendo conhecimento e trazendo benefícios a todos aqueles que querem exercer uma liderança de maneira eficaz do reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe você.